Você acredita que uma simples oração pode mudar o rumo da sua vida? Padre Pio, o santo, marcado pelas chagas de Cristo, revelou uma oração tão poderosa que muitos afirmam ter recebido curas, proteção e até livramentos impossíveis depois de pronunciá-la com fé. Esta não é uma oração comum, é um clamor espiritual que Padre Pio recomendava nos momentos de aflição, quando tudo parecia perdido. Você está passando por algo difícil, está com o coração apertado ou esperando por um milagre? Escreva agora nos comentários. Padre Pio, intercede por mim, e se você sente que precisa de luz pós e protecal, já deixa o like, se inscreva no canal e prepare seu coração, porque nos próximos minutos, Voca Vaior, com fé junto ao coração de Padre Pio, e o impossível pode acontecer. Padre Pio revelou o poder desta oração era uma manhã de setembro de 1918, quando o jovem Francesco Forgione, que o mundo conheceria como Padre Pio, caminhava pelos corredores silenciosos do convento de San Giovanni Rotondo. Seus passos ecoavam suavemente contra as pedras antigas, mas havia algo diferente naquele dia. Uma inquietude divina pairava no ar, como se o próprio universo aguardasse um momento de revelação que mudaria para sempre a compreensão humana sobre o poder da oração. Padre Pio não era apenas um sacerdote comum. Desde criança, ele experimentava visões místicas, conversas com anjos e uma conexão tão profunda com o divino que sua própria existência parecia transcender os limites do mundo físico. Mas foi justamente neste período de sua vida que ele descobriu uma oração tão poderosa, tão transformadora, que seria capaz de alterar o curso de vidas inteiras em questão de minutos. A filosofia por trás desta descoberta não era casual. Padre Pio compreendia que existe uma dimensão da realidade onde o tempo e o espaço se curvam diante da força da fé autêntica. Ele sabia que certas palavras, pronunciadas com a pureza de intenção correta, podem funcionar como chaves mestras, que abrem portas entre o mundo visível e o invisível. Esta não era apenas uma crença religiosa, mas uma compreensão profunda dos mecanismos ocultos que governam a existência humana. Durante anos, Padre Pio observou como diferentes orações produziam diferentes resultados. Algumas pareciam ecoar no vazio, outras criavam pequenas ondulações na realidade. Mas havia uma em particular que funcionava como um verdadeiro furacão espiritual. Quando recitada com a devoção apropriada, esta oração não apenas movia montanhas metafóricas, mas literalmente reorganizava as circunstâncias da vida de quem a pronunciava. O segredo não estava apenas nas palavras, mas na compreensão filosófica que Padre Pio desenvolveu sobre a natureza da oração. Ele diz que existem 3 níveis distintos de comunicação com o divino. O primeiro nível é o da petição comum, onde simplesmente pedimos por aquilo que desejamos. O segundo nível é o da contemplação, onde nos conectamos com a presença divina através da meditação. Mas o terceiro nível, o mais poderoso de todos, é o da participação consciente na vontade divina, onde nossa oração se torna um instrumento através do qual a própria divindade manifesta sua obra no mundo. Esta oração específica que Padre Pio revelou funciona precisamente neste terceiro nível. Ela não é um pedido, nem uma contemplação, mas uma declaração de aliança com as forças criadoras do universo. Quando recitada corretamente, ela estabelece um canal direto entre a consciência humana e a consciência divina, permitindo que milagres se manifestem de forma quase instantânea. Descoberta desta oração aconteceu durante um período de intensa provação na vida de Padre Pio. Ele estava passando por uma crise espiritual profunda, questionando sua própria vocação e lutando contra dúvidas que assombravam sua alma.
Foi durante uma noite de oração particularmente intensa que ele recebeu uma visão extraordinária. Nesta visão, Padre Pio encontrou-se em uma biblioteca celestial, onde cada livro continha os segredos mais profundos da criação. Um ser de luz, indescritível, aproximou-se dele e abriu um livro específico, revelando palavras que pareciam pulsar com vida própria. Estas palavras não eram apenas símbolos escritos, mas frequências vibracionais que ressoavam através de todas as dimensões da existência. O ser de luz explicou a Padre Pio que estas palavras formavam uma oração que havia sido conhecida pelos grandes místicos de todas as tradições, mas que havia sido perdida através dos séculos. Sua redescoberta neste momento da história não era coincidência, mas parte de um plano divino para preparar a humanidade para os tempos difíceis que estavam por vir. Quando Padre Pio despertou desta visão, as palavras permaneceram gravadas em sua memória com clareza cristalina. Ele as escreveu imediatamente e começou a recitá-las todos os dias. Os resultados foram imediatos e extraordinários. Situações impossíveis se resolviam, curas inexplicáveis aconteciam, e uma paz profunda tomava conta de todos os aspectos de sua vida. Mas Padre Pio era cauteloso. Ele compreendeu que um poder tão grande deveria ser compartilhado apenas com aqueles que estivessem preparados para usá-lo com sabedoria e responsabilidade. Durante anos ele testou esta oração com diferentes pessoas, observando cuidadosamente os resultados e refinando sua compreensão sobre como ela funcionava. A filosofia por trás da eficácia desta oração está enraizada em princípios universais que transcendem qualquer tradição religiosa específica. Padre Pio descobriu que o universo opera através de leis espirituais tão precisas quanto as leis físicas. Assim como a gravidade atua independentemente de nossa crença nela, estas leis espirituais funcionam de acordo com princípios específicos que podem ser compreendidos e aplicados. O primeiro princípio é o da ressonância vibratória. A palavra desta oração foi escolhida não apenas por seu significado semântico, mas por sua frequência vibracional específica. Quando recitadas em sequência, estas palavras criam um padrão vibratório que se alinha perfeitamente com as frequências do amor divino incondicional. O segundo princípio é o da intencionalidade pura. A oração deve ser recitada não com o objetivo de obter benefícios pessoais, mas com a intenção genuína de se tornar um canal através do qual o bem pode se manifestar no mundo. Esta pureza de intenção é absolutamente essencial para que a oração funcione em sua capacidade máxima. O terceiro princípio é o da persistência consciente. Diferentemente de outras formas de oração que podem ser feitas mecanicamente, esta oração exige uma presença mental total durante sua. Cada palavra deve ser pronunciada com plena consciência de seu significado e poder durante décadas. Padre Pio compartilhou esta oração com um círculo seleto de discípulos, sempre enfatizando que seu poder não residia em alguma forma de magia, mas na capacidade humana de se conectar conscientemente com as forças criadoras do universo. Ele ensinava que quando nos alinhamos verdadeiramente com a vontade divina, não há limite para o que pode ser alcançado. Os relatos de milagres associados a esta oração são numerosos e bem documentados. Pessoas com doenças terminais experimentaram curas completas, relacionamentos destruídos foram restaurados. Situações financeiras desesperadoras se transformaram em abundância, e uma paz profunda tomou conta de vidas que antes estavam mergulhadas em caos e sofrimento. Mas talvez o aspecto mais fascinante desta oração seja sua capacidade de despertar a consciência espiritual daqueles que a recitam
regularmente. Padre Pio observou que após algumas semanas de prática consistente, as pessoas começavam a desenvolver uma percepção mais aguçada da dimensão espiritual da vida. Elas se tornavam mais intuitivas, mais compassivas e mais capazes de discernir a vontade divina em suas circunstâncias cotidianas. Esta transformação da consciência não era um efeito colateral, mas o verdadeiro propósito da oração. Padre Pio compreendia que os milagres externos eram apenas reflexos da transformação interna que ocorria na pessoa, que praticava a oração com dedicação autêntica. O verdadeiro milagre era a evolução da consciência humana em direção a uma conexão mais profunda com o divino. Estrutura filosófica que sustenta esta oração é baseada na compreensão de que existe uma unidade fundamental entre todas. Padre Pio via o universo não como uma coleção de objetos separados, mas como uma tapeçaria interconectada, onde cada fio influencia todos os outros. Esta oração funciona porque reconhece e trabalha com esta interconexão fundamental. Quando recitamos as palavras desta oração, não estamos apenas movendo ar através de nossas cordas vocais, estamos criando ondas de energia que se propagam através de todas as dimensões da existência, tocando e transformando tudo aquilo com que entram em contato. É como jogar uma pedra em um lago perfeitamente calmo. Menos as ondas se espalham infinitamente, tocando cada margem. Padre Pio também descobriu que esta oração possui uma qualidade temporal única. Enquanto a maioria das orações trabalha dentro da linearidade do tempo, esta oração parece transcender as limitações temporais. Pessoas relataram receber respostas para orações que ainda nem haviam feito, ou descobrir que situações do passado haviam sido misteriosamente resolvidas após começarem a praticar a oração. Esta característica temporal da oração reflete uma compreensão profunda da natureza da realidade que Padre Pio desenvolveu através de décadas de contemplação mística. Ele compreendeu que o tempo, tal como o experimentamos, é apenas uma construção da consciência humana limitada. Na dimensão onde a oração opera, passado, presente e futuro existem simultaneamente, permitindo que transformações aparentemente impossíveis se manifestem. O aspecto mais revolucionário desta oração é sua capacidade de funcionar, independentemente das crenças religiosas específicas da pessoa que a recita. Padre Pio descobriu que pessoas de diferentes tradições espirituais, e até mesmo algumas que se consideravam céticas, experimentavam resultados extraordinários ao praticar a oração com sinceridade. Isto acontece porque a oração não depende de dogmas ou doutrinas específicas, mas trabalha com princípios universais que governam toda a existência. É como usar a lei da gravidade. Ela funciona independentemente de sua nacionalidade, religião ou sistema de crenças. As leis espirituais são igualmente universais e imparciais. Mas então surge uma pergunta crucial. Se esta oração é tão poderosa e universal, por que não é mais amplamente conhecida? Por que permaneceu um segredo guardado por tanto tempo? A resposta está na própria natureza do poder espiritual autêntico. Padre Pio compreendeu que certas verdades só podem ser transmitidas quando a humanidade está pronta para recebê-las. Assim como não damos ferramentas perigosas a crianças, o conhecimento espiritual mais profundo é revelado gradualmente, à medida que a consciência coletiva evolui. Vivemos em uma época de grande transformação espiritual. Os desafios que enfrentamos como espécie estão forçando milhões de pessoas a buscar respostas além do materialismo convencional. É neste contexto que ensinamentos como este de Padre Pio se tornam não apenas relevantes,
mas essenciais para nossa sobrevivência e evolução como seres conscientes. A oração que Padre Pio revelou não é apenas uma ferramenta para resolver problemas pessoais. Embora certamente possa fazer isso, é um método para acelerar a evolução da consciência humana, preparando-nos para os níveis superiores de existência, que aguardam aqueles que estão dispostos a transcender as limitações do pensamento ordinário. Cada pessoa que pratica esta oração com sinceridade torna-se um farol de luz em um mundo que muitas vezes parece mergulhado na escuridão. Através de sua prática pessoal, ela contribui para a elevação da consciência coletiva, ajudando a criar o campo energético necessário para que transformações positivas se manifestem em escala global. Esta compreensão transformou radicalmente a forma como Padre Pio via seu papel no mundo. Ele não se considerava apenas um sacerdote ou mesmo um místico, mas um guardião de conhecimentos sagrados que havia sido encarregado de transmitir para aqueles que estivessem prontos para recebê-los. A responsabilidade que vem com este conhecimento é imensa. Aqueles que recebem acesso a esta oração tornam-se, em certo sentido, co-criadores conscientes da realidade. Suas intenções, seus pensamentos e suas ações passam a ter um impacto amplificado sobre o mundo ao seu redor. Padre Pio sempre enfatizava que com grande poder vem grande responsabilidade. Ele ensinava que aqueles que praticavam a oração deveriam dedicar-se também ao serviço desinteressado, usando os benefícios que recebiam não apenas para seu próprio bem-estar, mas para o bem-estar de todos os seres. Esta ética de responsabilidade é fundamental para a prática correta da oração. Sem ela, existe o risco de que o poder espiritual seja mal utilizado, criando consequências negativas não apenas para o praticante, mas para toda a rede de conexões que se estendem a partir dele. A beleza desta oração reside não apenas em sua eficácia, mas na transformação interior que produz naqueles que a praticam consistentemente. Padre Pio observou que após alguns meses de prática regular, as pessoas começavam a experimentar mudanças profundas em sua personalidade. E elas se tornavam mais pacientes, mais compassivas, mais capazes de perdoar e mais inclinadas a ver o bem em todas as situações. Esta transformação não era forçada ou artificial, mas emergia naturalmente como resultado da conexão crescente com a fonte de todo o amor e sabedoria. Este processo de transformação interior é talvez o aspecto mais importante da oração. Os milagres externos são maravilhosos, mas temporários. A transformação da consciência é permanente e se torna a base para uma vida de significado profundo e contribuição construtiva ao mundo. Padre Pio compreendeu que a verdadeira finalidade da existência humana não é acumular riquezas ou poder, mas evoluir espiritualmente até o ponto em que nos tornamos expressões conscientes do amor divino. Esta oração é uma ferramenta poderosa para acelerar este processo de evolução. A prática consistente da oração também desenvolve o que Padre Pio chamava de discernimento espiritual, a capacidade de distinguir entre impulsos que vêm do ego e inspirações que vêm da fonte divina. Este discernimento é essencial para navegar com sabedoria através das complexidades da vida moderna. Em um mundo cheio de distrações e tentações, a habilidade de ouvir claramente a voz da sabedoria interior torna-se uma vantagem inestimável. Aqueles que desenvolvem esta capacidade, através da prática da oração, encontram-se capazes de tomar decisões que não apenas beneficiam a si mesmos, mas contribuem para o bem maior de todos. A oração que Padre Pio revelou funciona também como um escudo protetor contra as energias negativas que abundam em nosso mundo. Quando recitada regularmente, ela cria um campo energético ao redor do praticante, que repele influências destrutivas e atrai oportunidades positivas.
Esta proteção não é passiva, mas ativa. Ela não apenas nos protege de energias negativas, mas nos capacita a transformar essas energias em algo construtivo. É como se a oração nos ensinasse a arte da alquimia espiritual, transmutando chambo em oro, medo em coragem, ódio em amor. Padre Pio sempre enfatizava que a oração não é um escape da realidade, mas uma forma de engarcer mais profundamente com ela. Através da prática regular, desenvolvemos a capacidade de ver além das aparências superficiais e perceber as oportunidades para crescimento e serviço que existem em toda a situação. Esta perspectiva transformada da realidade é uma das consequências mais valiosas da prática da oração. Ao invés de nos sentirmos vítimas das circunstâncias, começamos a reconhecer nosso poder de influenciar positivamente tudo ao nosso redor, através da qualidade de nossa presença intensa. A oração também possui uma dimensão coletiva fascinante. Quando praticada simultaneamente por um grupo de pessoas, seu poder se multiplica exponencialmente. Padre Pio organizava sessões de oração em grupo, onde os participantes recitavam a oração em uníssono, criando um campo energético de força extraordinária. Durante essas sessões, milagres ainda mais impressionantes se manifestavam. Curas instantâneas ocorriam, visões proféticas eram compartilhadas, e uma sensação de unidade divina permeava todos os presentes. Estas experiências demonstravam claramente que a oração não é apenas uma prática individual, mas uma força que pode unir consciências em uma só vontade dirigida para o bem. O futuro da humanidade, segundo Padre Pio, depende em grande parte da nossa capacidade de redescobrir e aplicar estes princípios espirituais fundamentais. Ele via um tempo chegando quando o conhecimento espiritual seria não apenas desejável, mas necessário para a sobrevivência de nossa espécie. As crises que enfrentamos atualmente, menos ambientais, sociais, econômicas, não podem ser resolvidas apenas através de soluções tecnológicas ou políticas. Elas exigem uma transformação fundamental na consciência humana, um despertar para nossa verdadeira natureza espiritual e nossa responsabilidade como guardiães da Terra. Esta oração que Padre Pio revelou é uma ferramenta poderosa para catalisar esta transformação necessária. Cada pessoa que a pratica com sinceridade torna-se um agente de mudança positiva, contribuindo para a criação de um mundo mais justo, compassivo e sustentável. A beleza desta visão é que ela não requer que esperemos por líderes ou instituições para implementar mudanças. Cada um de nós pode começar imediatamente a contribuir para a transformação do mundo através da transformação de nossa própria consciência. Padre Pio sempre ensinou que pequenas ações realizadas com grande amor têm mais poder de transformação do que grandes ações realizadas sem amor. Esta oração é uma pequena ação que pode ser praticada por qualquer pessoa, mas seu impacto potencial é ilimitado. A sabedoria que Padre Pio compartilhou através desta oração não é apenas um tesouro espiritual, mas um legado prático para as gerações futuras. É uma ponte entre o antigo conhecimento místico e as necessidades do mundo contemporâneo, oferecendo esperança e poder transformador para todos aqueles que estão dispostos a abraçar sua prática. Como você pode ver, estamos diante de um conhecimento que transcende as limitações do pensamento comum e oferece acesso direto às forças mais poderosas do universo. Esta oração que Padre Pio revelou não é apenas uma curiosidade histórica, mas uma chave viva para desbloquear potenciais humanos que a maioria das pessoas nem sequer sonha que existem. Se você chegou até aqui, significa que algo em sua alma reconhece a verdade e o poder do que foi compartilhado. Você não encontrou este conhecimento por acaso.
Foi atraído até ele porque está pronto para o próximo nível de sua jornada espiritual. Agora é sua vez de decidir. Você pode simplesmente deixar esta informação passar como mais uma curiosidade. Interessant. Ou pode reconhecer que recebeu acesso a algo que pode transformar completamente sua vida e capacitá-lo a contribuir positivamente para a transformação do mundo. Se esta mensagem tocou seu coração e despertou sua curiosidade, deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir este conhecimento transformador. Compartilhe nos comentários qual parte da história mais ressoou com você. E não se esqueça de compartilhar este conteúdo com aqueles que você sabe que estão buscando respostas mais profundas para os desafios da vida.